Danielzinho, é a segunda vez em pouquíssimo tempo que a gente vai falar de um filme que tá na Netflix que é incrível. Incrível. Ó, eu acho que é o melhor filme da Netflix, Ale. Com o risco de soar exagerado, né? Porque sempre que eu assisto uma coisa assim que me deixa tão impactado, eu fico feliz, eu fico nas alturas. Eu tô fascinado com O Irlandês do Martin Scorsese, cara. Produção Netflix, eu vou ter que concordar com você. Puta que merda, que filmaço. Como é Elevaram gostoso. o nível num Assim, patamar, cara, absurdo. É maravilhoso assistir um épico dessa envergadura de um gênio com pleno domínio de seus poderes, cara. Pois é. Sensacional, sensacional. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre O Irlandês. A gente já fez algum programa especial do Martin Scorsese aqui? Acho que sim, né? Não me recordo, cara. Às vezes eu acho que a gente não fez programa de tal coisa e o Bruno, que edita os vídeos e tem memória de elefante pra isso, fala assim, fizemos tal coisa, você lembra? Que? Eu lembro que muito antigamente a gente tinha um mestre, era tipo o Mestres da Sétima Arte, não tinha um negócio assim? Mestres do cinema, um negócio assim. Acho que a gente fez, cara. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a gente fez. Falamos sobre ele em várias ocasiões. Várias ocasiões. E realmente, é um dos nossos diretores favoritos e um dos maiores diretores em atuação hoje em dia, né, cara? Ele é um gigante. O Scorsese, ele tá escrito aí na história do cinema com vários filmes. Ele não tem tipo 3, 4 obras-primas. Ele tem, sei lá, umas 10. E é muito interessante, Danzinho, porque não só ele, mas a geração dele, os caras que trabalharam na direção, na geração dele, eles modificaram o cinema. Eles modificaram todo o cinema. A nova Hollywood é um dos momentos assim do cinema mais interessantes, que eu mais curto assim também, né? De onde saiu vários caras sensacionais e realmente deu uma chacoalhada em tudo, né, Isso cara? é da hora, porque às vezes você pega um cara que ele é fora da curva, ele é um ponto fora da curva, ele faz um trabalho excepcional, mas isolado. E ele representa ali, tipo, no gráfico do cinema, tem um pontinho que é esse fulano. Mas a geração completa do Scorsese, incluindo aí o Coppola, o Brian De Palma, Ridley Scott, uma galera federal, eles modificaram tudo que se entende enquanto cinema, ou grande parte do que se entendia, e o que nós temos hoje até são resquícios do que eles criaram lá, cara. Sim. Eles fizeram uma revolução na parada que nunca mais teve. E o Scorsese, ele continua sendo, muitas vezes, vanguarda até hoje, Ale. É impressionante. Sei lá, são 50 anos de uma carreira aí que é difícil achar ponto baixo, assim. Tem os filmes medões, mas tem muito filme estupendo. Os medões ainda são acima da média. Exato. Isso é louco demais. É impressionante. É um dos caras que mais entende de cinema, mais sabe de cinema e mais é apaixonado por cinema. E hoje em dia, o Scorsese, ele tem uma reputação de que ele não faz filme porque ele precisa, porque o estúdio encomendou, caramba. Ele faz o filme que ele quer. Exatamente. E quando ele quer contar uma história, não tem ninguém que se equipara a ele hoje em dia, né? E olha a moral dele, cara. Esse filme, O Irlandês, ele era para ter sido lançado pela Paramount Pictures. No início, o acordo dele com a Paramount estava indo tudo bem. Olha, quem que vai estrelar esse filme? Ah, vai ser o Robert De Niro, que também é produtor, vai ser o Al Pacino, porra, um novo encontro deles, então isso é sempre positivo. Vamos tirar o Joe Pesci da aposentadoria, vai ter o Harvey Keitel também, e vai ter um grande elenco por trás fazendo papéis pequenos. Tava tudo indo bem. Qual vai ser o orçamento? O orçamento estava batendo na casa dos 100 milhões de dólares, cara. O que, para um filme de máfia de 3 horas e meia, que é o filme mais longo feito nos últimos 20 anos, Danielzinho, a Paramount começou a tirar o pé, até que falou assim, não vai rolar. E aí o Martin Scorsese falou, não, cara, não vai ter essa, a gente vai em frente. E começou a vir várias ofertas e a Netflix pegou e abraçou a parada. Um filme desse vulto, na Netflix, dá uma outra cara pra ela. Nossa, principalmente no mercado competitivo de streaming que a gente tá no momento. E a Netflix tá tão interessada por esse filme aí que colocou em circuito de cinema aí no mundo inteiro e tal, porque tá atrás dos Oscars, que eu tenho certeza que vai ganhar um tanto aí, né, cara? Como foi a exemplo do Roma, né? Exato. Bom, então vamos falar do filme aí, né? A sinopse bem básica, a gente tem o Frank Sheeran, que é um irlandês ali no asilo, né? A primeira tomada dele no asilo, e ele começa a lembrar a história dele. E a história dele foi como um assassino da máfia, né? Ele é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, um veterano, que ele acaba conhecendo um dos maiores chefões, um dos caras mais influentes da máfia, o Russell Bufalino, que é super influente ali, acaba gostando muito dele por conta do seu jeitão calado e tal, e faz a ponte dele com o Jimmy Hoffa. Ele acaba virando um assistente, um assessor pessoal do Jimmy Hoffa, que é uma das figuras mais importantes aí da história recente dos Estados Unidos, né? Ele foi um líder sindical muito importante, tem todo um mistério envolvendo o desaparecimento dele e esteve relacionado a vários grandes acontecimentos norte-americanos, né? Então o Frank Sheeran vai lembrar esses
momentos importantes da vida dele e contar pra gente, pro espectador, como é que foi essa trajetória aí. Agora, o interessantíssimo é que toda essa trajetória, ela é pontuada por muitos momentos de extrema violência, que ele é um executor da máfia, né? Ele trabalha executando as pessoas. E a abordagem, Danielzinho, a primeira coisa que o Hoffa fala pra ele é genial. Ele fala assim: eu soube que você pinta casas. Isso, puta, é muito bom, né? Que era tipo um código entre eles, assim, você pinta casas? E o De Niro fala assim: eu faço a carpintaria também. Gostei desse cara. E eu soube que você pinta casas, é o nome do livro original em que o filme se baseia. Isso. O De Niro queria manter esse título, inclusive, ele enquanto produtor, mas eles acharam melhor trabalhar como o irlandês. No finalzinho tem isso daí, né? Ele meio que deixa de subtítulo aí pro filme, né? Mas o roteiro foi adaptado desse livro pelo Steve Zailan, que foi o roteirista do A Lista de Schindler. Então a gente tá falando de pessoas muito grandiosas aí, pessoas que realmente mudaram a história do cinema. E aí o Scorsese tem essa história maravilhosa, irmãos, e que tem tudo a ver com ele. Não tem jeito, né? O Scorsese, ele fez filme de tudo, assim, muito variado, né? Ele fez, sei lá, documentário de rock, ele gravou o show do The Band, ele fez documentário do George Harrison, do Bob Dylan recente, inclusive saiu pela Netflix, que é excelente. Tem aquela série de documentários de história do blues dele, que é sensacional. Ele se aventurou em série de TV, foi produtor do vinil, foi produtor do Boardwalk Empire, ele fez filmes espirituais, tipo com Doom, tipo A Última Tentação de Cristo, tipo O Silêncio, ele fez drama histórico, ele fez de tudo na carreira dele. Mas ele é muito associado ao quê? Taxi Driver, Os Bons Companheiros, Cassino. Cassino, aliás, foi a última colaboração dele com o De Niro. Cassino é de 95 e uma das atuações recentes, não porque faz muito tempo, né? Mas uma das últimas grandes atuações do De Niro. E o Cassino tem o De Niro e o Joe Pesci, né? Que aliás, nota, né? Fizeram 7 filmes juntos. Fizeram muitos filmes. Eles começaram, um dos primeiros e mais importantes aí da trajetória do Scorsese desses dois foi o Caminhos Perigosos, Mean Streets, do Scorsese de 73, que é um dos grandes filmes aí da nova Hollywood. E é legal perceber a temática que ele aborda e o que todos esses filmes juntos eles querem dizer. Porque dá pra colocar, até o Pablo Vilaça fala isso na crítica dele, como se fosse uma quadrilogia, encerrando agora no irlandês. Porque o Caminhos Perigosos mostrava lá uns bandidinhos qualquer, querendo de qualquer jeito, sabe, abocanhar um pedaço maior, tentar entrar pra máfia e ter alguma coisa a mais. Aí depois você tem Bons Companheiros, que são os caras já estabelecidos, um pouco mais estabelecidos, ainda não são o alto patamar assim, mas e tem alguns conflitos morais ali que os impedem de chegar às cabeças, né, ao topo da pirâmide. No Cassino a gente já tem personagens muito mais poderosos, né, e alguns achando que podem tudo. Agora no irlandês a gente tem os cabeças mesmo. A gente tem o Jimmy Hoffa, a gente tem o personagem do Harvey Keitel, o Ângelo Bruno, que foi um mafioso gigante também. E a gente vai ver o final da vida desses caras. Então, pro Scorsese, bicho, é um filme importantíssimo, né, Lê? É um filme que diz muito sobre a carreira dele também, né? É um filme que ele olha pros outros filmes dele, pros filmes que o consagrou, de uma maneira crítica também. Eu acho isso maravilhoso, cara. E de certo modo, é um filme que, como você fala, mostra o final da carreira e mostra a problemática, as dificuldades de você ter uma vida violenta. É a mesma coisa que o Coppola fez no terceiro Poderoso Chefão, em que o cara tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Tem vários ecos maravilhosos do irlandês com o Poderoso Chefão, cara. Inclusive a cena final, a gente não vai falar qual que é, mas a cena final é um diálogo direto com o final do Poderoso Chefão. Totalmente. Desses caras aí, esses atores maravilhosos, eles têm... No irlandês eles têm uma atuação que eles não tinham há anos. Há anos. Pelo amor de Deus, olha, o Al Pacino fazia muito tempo que eu não via ele brilhando desse jeito, cara. Teve um filme que ele faz um rockstar aposentado e tal, que é legal, até foge um pouco aí do padrãozão, porque ele virou uma caricatura dele. Ele foi de cada Oscar pra esse filme. Exato. Eu esqueci o nome do filme, mas é um filme bem legal. O De Niro também já tava no ponto morto faz um tempo já, né? De vez em quando os caras têm uma boa atuação. Sim. Tipo, no próprio Coringa, o De Niro tá bem. Então, porque eles são bons atores. São ótimos, né? Mas uma coisa é ele tá bem e uma coisa é você pensar no De Niro que fez Cabo do Medo. Do De Niro que fez Taxi Driver. Toro Indomável, isso. Esse é o De Niro, você fala, caraca, mano, esse é o potencial desse cara. É o cara que mudou a forma de atuar. E de repente, no irlandês, ele é esse cara de novo. O Al Pacino também, você revê ele aí como o Al Pacino de Um Dia de Cão, o Al Pacino de Um Poderoso Chefão, cara que tá com sangue no olho mesmo. Você vê todos os apaixonados ali, são todos... O Joe Pesci tava aposentado. Tinha declarado a aposentadoria e voltou pra essa parada. Você vê vários gênios, a gente tá falando, são gigantes, né, Ale? São gigantes.
com puta tesão em fazer um filme. Você percebe que todo mundo ali tá entregando o seu melhor, cara. Dizem as más línguas que o Joe Pesci chegou a recusar 50 papéis. 50 papéis. Pra eu sair da aposentadoria e entrar num set de cinema e ficar lá meses, tem que ser uma coisa muito boa. E meu Deus, como o Joe Pesci brilha, né? Porque a gente tá, é muita gente grande, né? É fácil um ofuscar o outro, né? Mas o Scorsese, ele é tão sábio que toda a participação, inclusive dos atores coadjuvantes, menos conhecidos, assim, menos conhecidos nesse padrão, desse panteão que a gente tá falando, o Ray Romano, o Bob Cannavale, todos os caras estão muito bem. E o Scorsese sabe mostrar eles, os encontros que tem ali. Quando encontra a primeira vez o Joe Pesci, o Harvey Keitel, o Robert De Niro, e aí depois o encontro desses quatro, o primeiro encontro do De Niro com o Al Pacino, pô, são arrepiantes, cara. São arrepiantes. Você fala assim, puta que eu pariu. E o Scorsese, ele consegue mostrar o melhor de cada um, assim. O Joe Pesci, puta, como ele brilha, ele é maravilhoso demais ali. Eu gosto muito do contraponto que o personagem dele tem com os outros personagens dele no filme dos filmes do Scorsese. Sempre um cara impulsivo, um cara que falava pra caramba, violento, né? Era um negócio incontrolável, assim, aquela bolinha que podia explodir a qualquer momento, e quando explodia era tipo, carai. Ele né? No cassino era demais, né? Demais. Pega a caneta, mata o cara com a caneta. Muito violento. E nesse daí ele faz o oposto, né? Ele fala pouquíssimo, só com o olhar, e aí você fala assim, meu Deus, como esse cara é excepcional no que ele tá fazendo, bicho. Eu fui pego no contrapé com esse filme ali, porque na hora que anunciaram esse elenco e tal, filme de gangster do Scorsese, falei, bom, vai ser uma parada violentona também, vai ser aquele puta épico que vai num crescendo de violência, onde as coisas vão, né, degringolando, e você fala pra onde vai e tal. Aí anunciaram que era no lance do Jimmy Hoffa e tal. Eu fiquei com a expectativa muito alta e o filme me pegou no contrapé quando ele tem tudo isso, só que o grande assunto dele não é a máfia, não é o poder. Tem isso tudo lá, claro, mas é a vida. É tipo, como a vida pode acabar a qualquer momento. Como não importa quem você é, não importa o que você faça, uma hora ou outra ela vai acabar. Ou às vezes de uma maneira super trágica, ou às vezes de uma maneira que você vai cair no esquecimento, né? E o filme tem momentos lindos, mas aí eu não vou dar nenhum spoiler. E no último ato do filme, os últimos 40 minutos, meia hora, você tem um ator maravilhoso, entregando os seus melhores momentos, os momentos mais assim abertos, mais bonitos que eu já vi. E aí o Scorsese pensando mesmo na mortalidade, pensando no que é legado, pensando no que esses caras aí que tiveram tanto poder e fizeram tanta merda, o que vai passar na cabeça deles? Eles vão se arrepender? Como é que eles vão, sabe, se redimir? Lembrando que ele próprio, o Scorsese e a geração deles são quase octogenários, né? Eles estão se aproximando do fim da vida. Então eles, a maneira deles, eles estão vivenciando isso. E tem o lance da culpa católica ali, tem muito... E aí vira um filme com tons espirituais, assim, que aí foge um pouco do padrão do gangster, desses filmes que a gente citou do Scorsese, e eu achei que seria, e é também. E entra a parte do Kundum, entra o Última Tentação de Cristo, entra o Silêncio, esses filmes que realmente são um estudo de personagem pra entender o que a gente tá fazendo aqui, sabe? Que é uma questão muito maior, assim, sabe? Eu fiquei completamente impressionado ali, com o final desse filme. É apaixonante. E olha a sagacidade do Scorsese. A gente vive numa época diferente de quando ele fez aqueles clássicos anos 70 e 80, em que a violência se estilizava de uma forma distintiva para o público. Hoje em dia você tem câmera para tudo quanto é lado que filma os criminosos entrando dentro de uma loja, atirando, sei o que lá, e você vê esses atos de violência reais no jornal. O público da atualidade, num filme que é verossimilhante, ele está habituado a ver essa violência grosseira. Então, a violência que tem no Irlandês não é uma violência estilizada. O filme ele é extremamente realista e a violência, quando ela é mostrada, ela é nua e crua. O cara chega e dá um tiro, pum, 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 e acabou, cara. Acabou. Não tem grandes malabarismos para mostrar violência, como é um filme do Tarantino, por exemplo, que é extremamente estilizado. Você percebe a diferença? Sim, porque não glorifica a violência. Pelo contrário, ele coloca uma situação extremamente real, porque isso vai gerar o arrependimento final do protagonista, cara. Ele viveu tudo aquilo, ele fez aquilo, sabe? E por que ele fez aquilo, sabe? Por que uma pessoa mata outras pessoas por lealdade?
por amizade, né? O que leva um cara a falar assim, puta, realmente, esse cara aí melhorou minha vida, me deu emprego, então eu vou matar em nome dele, sabe? Vou matar indiscriminadamente em nome dele, eu vou receber uma ordem e vou matar. E tem um ponto bem bacana, Danielzinho, que como o filme cobre várias décadas da história desses caras, e esses caras estavam, não no centro, mas eles estavam colados à política norte-americana, você vê também parte da história norte-americana acontecendo. Isso é sensacional, Ale. É maravilhoso, assim... Você vê outro lado, né? É outro lado. É um épico da escala do Era Uma Vez na América. Exato, do Sergio Leone, assim. De passagem do tempo, dos assuntos que abarcam, de como os personagens, né, são reativos à situação e tal, e principalmente como eles envelhecem e se arrependem e tal. É um épico gigantesco. E a coisa de se mesclar com a história, porque é baseado em fatos reais, né? Tem alguma coisa ali de invencionismo, porque como eu falei lá no começo, ninguém sabe o que realmente aconteceu, né, com o Jimmy Hoffa e tal. Então é calcado na realidade, mas tem uma parte de ficção aí. O escritor original do livro, ele fez uma investigação, chegou nos fatos que ele conseguiu apurar e certas coisas ele concluiu. Então eu acho que foi isso. Ponto final. E aí eu gosto muito de como a vida desses caras influencia ou é influenciada pela história real. Tipo, o assassinato do Kennedy, assim. Pontos muito importantes da história norte-americana, como isso repercute ali naquele núcleo. Isso acontece muito no Mad Men, que é uma série que eu amo, e tem isso, né? Os acontecimentos históricos influenciando naquilo, e às vezes essas pessoas influenciando nos acontecimentos. E é uma delícia de ver isso. É uma delícia de ver uma pessoa que sabe exatamente a história que ia contar e que viveu tudo aquilo. O Scorsese, ele não tá emulando as coisas que ele leu num livro e tal. Ele viveu tudo aquilo ali. Ele viveu os anos 70... Sim. Assim, a 1000 por hora, exatamente, cara. Isso é muito foda. E aí tem um ponto fundamental também, que você vê a cria que o Robert De Niro que o irlandês do meio, e das circunstâncias que ele viveu. Por quê? Porque ele foi um cara que foi pra guerra. Na guerra, cara, ele fala isso, até aparece a cena em que ele é mandado pra guerra, tem prisioneiros, e ele é mandado a executar esses prisioneiros. Aquilo foi incutido na psique dele. Ou seja, 20 anos depois, quando ele está tentando ganhar a vida e ele é obrigado pelas circunstâncias a fazer isso, qual é a diferença para ele? Ele matava oficialmente pelos caras que representavam o país dele. Ou seja, quando ele tem que matar pela máfia, qual é a diferença disso na mente dele? A ordem é a mesma. De qualquer jeito ele está achando que a vida dele vai melhorar. E o fato permanece o mesmo. Assim, eu estou matando uma pessoa, não importa quem que está dando a ordem. Ele é uma pessoa perturbada, obviamente, e ele faz uma junção de sentimentos, põe tudo dentro do mesmo balaio, o que de certo modo porque você, não importa quem seja, você não tem o direito de tirar uma vida, não tem justificativa para isso, ele coloca no mesmo balaio e ele se transforma no assassino da máfia. Então, olha como reverbera as coisas para chegar naquele personagem lá na frente. É sensacional. É foda, né, bicho? Só de falar isso, eu me arrepio de lembrar, cara. E tudo isso, 3 horas e meia, desses temas todos, dessa história maravilhosamente bem contada, sem nenhuma gordura, né? O filme é enorme, só que passa assim, que é uma beleza, com um bom humor. Tem um bom humor. Assim, fantástico, porque o Scorsese também é um cara muito engraçado, né? Você assiste o Lobo de Wall Street, você assiste o Rei da Comédia, tem vários momentos assim que, pô, ele é sensacional, ele tem um tom pra piada fantástico, e ele consegue colocar isso nessa história também. Tem momentos leves, momentos agradáveis, você sabe o tempo inteiro que vai acontecer alguma coisa, que tem todos aqueles personagens ali perigosíssimos, mas tem um bom humor foda, e pra mim um dos grandes destaques é o Al Pacino fazendo humor, cara, que ele é sensacional, cara, e como é gostoso, como é legal assistir o Al Pacino à vontade e brilhando, desde do gestual até a como ele gargalha, a como ele reage às coisas. Pra mim, na minha cabeça, o Jimmy Hoffa era o Jack Nicholson, né? Tem aquele filme do filme Hoffa. Que é um filme bem meia boca. E a minha cabeça era o Jack Nicholson, que é um puto ator também, né? A gente adora. E agora é o Al Pacino, cara. Ele faz isso com carisma. Maravilhoso. Foi a primeira colaboração entre o Pacino e o Scorsese, incrivelmente, né? Todos esses anos. Pô, e não podia faltar, né? Tinha que ter, né? Já tinha tanto De Niro e Joe Pesci, tinha que ter o Al Pacino. E como é gostoso ver o Al Pacino e o De Niro batendo bola, assim, né, cara? Porque lá, sei lá, no Fogo Contra Fogo, consagrou os dois, eles eram antagonistas, né? E eles têm 5 minutos de cena juntos, né? No Poderoso Chefão, eles mal contracenam juntos, eles não contracenam, na verdade, eles estão em períodos
temporais diferentes, Poderoso Chefão 2. Aí tem um outro filme que eles fazem o papel de 2 policiais, que o filme não é muito bom, mas agora essa foi a glória. Nossa, os dois brilhando em papéis sensacionais e amigo, assim, né? Trocando ideia, né? No mesmo quarto de hotel, conversando e tal, abrindo o coração. E o De Niro fazendo o Sheeran, que é um cara caladão, né? Um cara super contido, super frio, né? Como tem que ser, né? E o Al Pacino expansivo pra caramba, preenchendo todo o silêncio com a voz dele, com fala e não sei o que, com aquele ímpeto pelo poder e tal. Bicho, é uma delícia de assistir. E eles colocam muitas cenas de família, né? Do núcleo familiar. Eles humanizam pra caramba os personagens. Isso é maravilhoso de vários filmes da máfia, né? A questão das famílias. Tem a família com F maiúsculo e a família com F minúsculo, que é a esposa, os filhos e tal. E tem várias interações do Joe Pesci com a família do De Niro, do Al Pacino com a família do De Niro e tal, e eles conversam, jogam boliche e tal. E tem um lado muito importante no filme, é o lado da Anna Paquin, que faz a filha do De Niro, que é meio que a pessoa que entende quem é o pai dela. Ela entende a pessoa, ela vê quem é o Frank Sheeran por trás da pompa da agulha, desde criancinha. Ela sabe que o cara é um monstro, ela vê por trás do véu ali, né? E ela teme ele. E isso depois, mais pro final do filme, vai ser muito importante para esse personagem, né? O distanciamento que ele acabou criando da família, assim. Ela tem, acho que uma fala ou duas no filme. Pouquíssimas. Eu tava assistindo e falando assim, putz, as minas não falam nada? As mulheres não falam nada? Por quê? O que tá acontecendo, né? Até o Scorsese se envolveu numa polêmica recente que falaram de que não tem protagonista, ele não dá papel pra mulher e tal, o que não é inteiramente verdade, porque tem vários filmes que ele aborda muito bem as personagens, né? A Época da Inocência, por exemplo. Mas nesse filme eu tava estranhando, eu falei, puta, não vai falar nada, né? Contratar uma puta atriz, a Anna Paquin manda muito bem, né? Mas depois eu entendi, porque realmente ela se calava naquela situação, ela não podia falar nada, ela tinha um assassino da máfia como pai, né? Ela não podia erguer a voz, ela não podia questionar, não podia falar nada, como não podia a esposa, como não podia as outras pessoas do núcleo familiar ali, né? Então ela fica calada. E quando ela fala, é um impacto muito grande. É verdade. A frase que ela fala é um impacto muito grande. É uma porrada que o Frank Sheeran toma, e depois disso, logo na sequência, tem uma cena que é uma das melhores cenas de todos os tempos do Robert De Niro, cara. Que é ele ao telefone. Essa cena, bicho, é impressionante. É impressionante. O desespero que ele carrega na voz, o subterfúgio ali que ele usa, né? Puta, que e filmado de cara, assim, pelo Scorsese, né? Aliás, tem muito close no filme. Tem muito. A gente não pode fechar esse vídeo sem falar dos efeitos especiais, porque ele fez uma coisa ao longo do filme praticamente inteiro que é inédita, né? Que é rejuvenescer os atores. Como o filme vai contando a história deles, eles estão às vezes mais velhos e mostra eles bem novinhos, ele pegou os personagens e, em vez de maquiar, o que para rejuvenescer teria um resultado meio esquisito, ele decidiu usar o CGI para trazer esses caras mais novos. Não é uma técnica inédita, foi usado, inclusive, aí, sei lá, nos filmes da Marvel. É inédita no filme inteiro. E tal. Né? Nesse filme é normal as idas e vindas no tempo. Você utiliza no filme inteiro para fazer um personagem tipo Gollum. Um personagem criado por CGI, mesmo que seja um ator por trás. Mas para rejuvenescer um ator, o filme inteiro não tinha acontecido ainda. E nesses épicos, os caras pegavam outros atores que parecessem muito, né? Tipo, sei lá, no Poderoso Chefão, trocou o Marlon Brando pelo De Niro. Não era Uma Vez na América? Também trocava os atores e tal, né? Ou era mais na base da maquiagem mesmo. Esse daí é o De Niro com 30 anos de idade, né? E é engraçado que às vezes, sei lá, são os atores de 70 e poucos anos atuando com os caras de 40 e pouco, e em determinado momento, sei lá, precisa inverter, esses caras de 40 parecem ter 70 e os que tem 70 parecem ter 40. Exatamente. E no primeiro momento, olha, a primeira vez que aparece o De Niro com essa técnica, é um pouquinho esquisitinho. Você toma um susto, né? Um efeito meio Shrek, assim, você falou, eita, que é isso? Mas isso rapidamente passa. E passa também tranquilo. Senti assim. isso, cara. Chegou uma hora que eu não tava nem me importando mais com isso, não reparava mais, ficou super fluido. Se falar que isso é o ponto fraco do filme, pelo amor de Deus, né? É muito pouco. Não, bem pouco. É um filme 5 estrelas, né, cara? O Pacino disse que ele teve bastante dificuldade e bastante atenção ao período temporal em que ele estava atuando. Por exemplo, nessa cena eu tô com 39 anos, nessa cena eu tô com 48.
Então eu preciso ter a postura, eu preciso ter o tom de voz, eu preciso atuar como se fosse um cara de 48 anos. Então ele lembrava os filmes que ele estava fazendo naquela época e ele tentava atuar daquela maneira, colocando aquele grau de energia. Ele tentou ter, embora ele seja um cara de 70 e tantos anos, ele tentou ter essa preocupação para trazer mais credibilidade, mais verossimilhança à atuação dele. Eu acho que ele consegue bem, viu, Ale? Eu não fica esquisito assim. Não parece um velhote interpretando um cara, sei lá, de meia idade. Assim. A única cena postural que eu achei isso é uma cena em que o De Niro vai lá e espanca um cara na frente da filha, que é um cara da mercearia que tinha tratado mal a filha. Quando ele tá chutando o cara assim, você vê que ele é meio desengonçado chutando, parece um tiozinho de 70 anos mesmo, e não um cara de 30 anos descendo a porrada. Tem hora que coloca até ele sem camisa lá numa sauna, numa sauna. Rejuvenescem tudo, o corpo inteiro, não tem pelanca, não tem nada, cara. É muito doido. Não torce o nariz por causa da metragem do filme, e encara como 3 horas e meia como realmente uma aula que você vai ter como poucas. Se entrega e deixa ele te conduzir. Vai ser uma delícia. Tem muita gente na internet reclamando que o filme é chato, que o filme é enfadonho e tal. Assim, eu não achei nada disso, cara. Se você tá pensando em, sei lá, como uma geração MTV, tudo videoclipe, tudo tem que ser corte rápido, né? Velozes e Furiosos, então o filme vai ser chato, né? Se essa é a tua ideia de um filme bom, o filme vai ser chato. Né? Infelizmente é isso. E foi uma crítica que teve, por exemplo, no Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino também. Porque são filmes pensados para serem filmes daquela época mesmo, né? E naquela época se faziam muitos épicos assim. O irlandês, o Danz, ele faz cinema de verdade. Né? E cada tomada que ele está fazendo lá, ela foi pensada por trás. Não tem produtores que não sabem o que estão fazendo enfiando a mão lá. Não tem um diretor de mão fraca. O diretor do irlandês é de mão firme, um dos maiores diretores da história. O principal produtor é o próprio Robert De Niro, junto com o Scorsese e com outros caras casca-grossa. São só atores de renome, todos os caras que estão trabalhando são caras de renome. Cada detalhezinho lá é pensado. E é pensado não só para te deslumbrar, não é para ter a melhor explosão possível. É pensado para dizer algo mais. Sabe aquelas coisas nos anos 50, quando o Kurosawa, você está assistindo um épico do Kurosawa, e ele ficava lá com 2 minutos com a câmera congelada em cima do protagonista, e parece que nada está acontecendo, mas aí de repente o protagonista levanta uma sobrancelha, e você fala, cara, o que ele está querendo te mostrar com essa cena? Por que essa contemplação toda? Né? Por que a trilha sonora está entrando nesse momento? Enfim, são todos detalhes que mobilizam você, enquanto espectador, para gerar determinada emoção e para te levar a pensar em determinada coisa, né? Para te levar à reflexão. Esse é o trabalho do irlandês e dos filmes do Scorsese, né? Como uma carreira, pensando ela como um todo. Você falou trilha sonora, a trilha sonora também é linda, bicho. A primeira música que toca e a última, que acaba sendo a mesma, bicho, reparem na letra, reparem no uso de trilha sonora, porque o Martin Scorsese também é um cara que entende pra cacete disso, de música, né? Sim. É difícil falar, elogiar mais, né, cara? O filme é praticamente perfeito, Ale. Sim. Praticamente perfeito. Fica aí a nossa recomendação do irlandês na Netflix, disponível. Diz aí se você curtiu o filme, diz aí se você curtiu esse vídeo, né, Danielzinho? Dá o seu joinha e a gente se vê por aqui. Tchau.